Fala Fandom, contador de histórias de volta e dessa vez com novidades. Opa, beleza? Eu sou o Tatu, a voz e a mente por trás do FDTV. Eu fiquei ausente por um tempo, mas já tô de volta trazendo muito vídeo. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí que tem muita coisa da hora chegando, vários vídeos que eu tô preparando. Se você ainda não ativou o sininho, ativa lá porque ele vai te notificar quando eu postar vídeo novo. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, tá aqui embaixo e tá na descrição também. Minhas redes são todas @o Tatu Costa, se não for isso, não sou eu, fechou? E nesse primeiro vídeo dessa nova temporada, eu vou responder uma pergunta que eu vejo rolando direto nos comentários dos vídeos da dança. Afinal, quem é que pode herdar a coroa de Westeros? Eu vou responder essa pergunta e de quebra, vou te explicar por que é que as mulheres têm sim o direito, ao contrário do que muita gente diz por aí, baseado em absolutamente nada. E para resolver de vez essa questão, eu vou passar por alguns pontos. Primeiro, como foi que o Conselho de 101 realmente aconteceu e por quais motivos Jaehaerys precisou convocar esse conselho. Depois, eu vou falar sobre as tradições de hereditariedade dos primeiros homens, dos Ândalos e dos Valyrianos. E por fim, como o conselho muda tudo e o que isso significa para os Targaryen e os Sete Reinos. Então, bora lá pro vídeo. Quando Jaehaerys I, o Bom Rei ou Conciliador, estava idoso e próximo de sua morte, as questões de sucessão westerosas se tornaram um problema. Especificamente porque Jaehaerys teve 13 filhos, mas viveu mais que a maioria dos 13, ficando assim sem um herdeiro aparente. De todos, foram 2 os seus herdeiros nomeados. Aemon, considerado pelo rei seu primeiro herdeiro, casado com Jocelyn Baratheon, primeiro Targaryen a montar o dragão Caraxes e pai de Rhaenys Targaryen, a rainha que nunca foi. Aemon viveu até os 37 anos quando morreu em Tarth durante uma rebelião de piratas vindos da cidade livre de Myr no ano de 97 depois da conquista, criando já aqui um problema na sucessão, já que ele próprio tinha uma herdeira antes de seu irmão mais novo. Já Balon, o Bravo, era montador de Vhagar, casado com sua irmã mais nova Alyssa e pai dos jovens Viserys, Daemon e Aegon. Alyssa, esposa de Balon e mãe dos 3 jovens dragões, faleceu ainda antes do irmão mais velho, Aemon, e do marido-irmão, em 84 depois da conquista, ao dar à luz ao terceiro filho do casal, Aegon, que morreria 1 ano depois da mãe. Já Balon, logo após vingar a morte do irmão, retornou para King's Landing, onde foi coroado como príncipe de Dragonstone e herdeiro da coroa pelo rei. No entanto, o príncipe morreu de barriga estourada, no nosso mundo comum a famosa apendicite, em 101 depois da conquista, 4 anos após o irmão, quando atuava como mão do rei e abrindo de vez as discussões que levariam ao conselho. Portanto, em 101, Jaehaerys o Conciliador tinha apenas 4 opções óbvias para sucedê-lo no Trono de Ferro: 3 netos e 1 bisneto. De seu primeiro filho homem, a neta Rhaenys, de 27 anos e casada com Corlys Velaryon, e seu filho Laenor, então com apenas 7 anos. De seu segundo filho homem, Balon, havia Viserys, de 25 anos, casado com a Aemma Arryn e pai de uma garotinha de apenas 4 anos, Rhaenyra, e claro, Daemon, o irmão mais novo de Viserys, então com 20 anos. E aqui é onde as coisas são mais complexas do que muita gente pensa e que eu preciso falar um pouco da história dos Targaryen e dos Sete Reinos. A sociedade Westerosi, na altura da Dança dos Dragões, é o resultado de algumas miscigenações raciais e culturais que aconteceram ao longo dos anos. E isso bagunça o que realmente é o costume dos Sete Reinos. Em sua constituição histórica, Westeros recebe 3 grandes invasões. Uma pelos primeiros homens, uma pelos Ândalos e uma pelos Rhoynares. Por volta de 12 mil anos antes da conquista, os primeiros homens chegaram vindos de Essos e povoaram o continente após anos guerreando com as crianças da floresta. Com a exceção dos Stark, os demais descendentes da cultura compartilham uma característica interessante: a ausência de líderes através da hereditariedade. Nas Ilhas de Ferro, os reis eram escolhidos através de uma assembleia, onde qualquer capitão de navio poderia participar e apresentar os seus argumentos em uma espécie de eleição. Nós sabemos por acha que os Homens de Ferro não se importam em ter uma capitã mulher, desde que ela se prove digna, o que me faz pensar que se isso fosse um problema, ela jamais teria conseguido o respeito de seus tripulantes, muito menos a posição de herdeira do seu pai. Em Dorne, haviam os High Kings ou Alto Reis, um reino que se situava nos arredores do Rio Sangue Verde e que era formado por várias casas nobres que elegiam entre si um novo rei dentre os líderes das casas.
Nós não temos mais informações sobre como aconteciam as sucessões dessas casas, mas tendo em vista que os dorneses aceitaram muito bem a tradição ruinar de líderes mulheres, é de se pensar que entre eles também poderiam existir mulheres que governavam. No Vale, os clãs das montanhas são sociedades igualitárias, onde todas as pessoas, independente de sexo, são ouvidas e respeitadas durante os conselhos locais, podendo inclusive ser liderados por mulheres, como vimos com Chela, filha de Chey, e líder de uma das tribos que acompanham Tyrion ao sul. E por fim, além da muralha, os selvagens vivem em seus clãs separados que de tempos em tempos se reúnem ao redor de um rei, nunca por hereditariedade, mas sim eleito pelos clãs e suas populações. E mais uma vez, nós não temos indícios de que mulheres não poderiam liderar, uma vez que a liderança dos clãs quase sempre é eleita pela população ou tomada através de combate. Ou seja, em todas as culturas que cultivaram o meio de vida dos primeiros homens, as lideranças são escolhidas através de algum tipo de eleição, independente dos motivos que levam alguém a ser eleito, e até mesmo demonstram uma certa flexibilidade em relação a gênero em suas sociedades. Mesmo com os Stark e seus reis do norte, que eventualmente se envolveram mais com as demais culturas de Westeros, uma temática frequente é a das She-Wolves, ou as lobas nortenhas, que assim como Arya, Lyanna e Sansa, têm personalidades fortes e muito mais liberdade para aprender a lutar, cavalgar ou até mesmo a governar do que as mulheres do sul do continente. Em se tratando da cultura dos primeiros homens, a hereditariedade de pai para filho claramente não é uma norma, o que nos leva aos Ândalos. Localizados entre as cidades livres de Bravos, Pentos e Norvos, os Morros dos Ândalos são a terra natal do primeiro rei ândalo conhecido pelo nome de Hugor dos Morros. E Hugor é uma figura muito curiosa. Segundo a lenda, Hugor foi visitado e coroado com uma coroa de 7 pontas pelo pai, enquanto a donzela deu à luz a uma menina flexível como um salgueiro, com olhos como piscinas azuis profundas, que Hugor tomou como sua primeira esposa. A mãe a tornou fértil e ela lhe deu 44 filhos poderosos, conforme predito pela velha. O guerreiro deu a cada filho força de armas e o ferreiro forjou para cada um conjunto de armaduras de placas de ferro. O pai, a mãe, a donzela, o ferreiro, a velha, o guerreiro e o estranho são as bases da fé dos Sete, dos Septões dos Septos, que são praticamente toda a base cultural ândala. A Hugor, os Sete prometeram enormes reinados em uma terra distante a oeste, oeste, Westeros, e assim, Ândalos atravessaram o oceano para invadir os Sete Reinos. Ao chegarem com armas forjadas em ferro e combaterem os primeiros homens que ainda utilizavam bronze, os Ândalos tomam o continente para si e impõem sua cultura e seu modo de vida. É por esse motivo que do gargalo para baixo, ou como diriam os nortenhos, o sul, quase que por inteiro cultua a fé dos Sete. E isso é muito importante para o que vem acontecer e para a temática desse vídeo. Se você assistiu House of the Dragon, Game of Thrones ou leu qualquer um dos livros, já conhece a fé bem o suficiente para saber como ela é patriarcal e tradicionalista, já que a principal figura dos novos deuses Westerosi é o pai, que a tudo julga e que protege seus filhos. O líder supremo da fé dos Sete é sempre o Alto Septão, sempre um homem que espelha ao pai. E, consequentemente, as tradições familiares e de hereditariedade priorizam o primogênito masculino. É na fé do Sete, patriarcal, que as leis beneficiam os homens, e sendo a principal religião em Dorne, no oeste, na Campina, nas Stormlands, nas Terras da Coroa e no Vale, ao longo de mais de 6.000 anos, as crenças da fé formam as leis e vice-versa. Para a fé do Sete, prostituição, jogatina e sexo fora do casamento são coisas abomináveis e, portanto, para boa parte da sociedade westerosa, mesmo não sendo ilegais, são amorais. Para a fé do Sete, poligamia e incesto são pecados vexaminosos e, portanto, a lei dos Sete Reinos acompanha. Mas essa não é a cultura dos Dragonlords de Valíria. Primeiro, que apesar de ser chamado de Império, Valíria era uma freehold, ou uma propriedade perfeita, um conceito que no mundo real é muito comum na Grã-Bretanha, que tem no seu sistema de governo algo chamado Common Law Jurisdiction, uma vez que apesar de serem países independentes, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Canadá e Austrália são todos partes de um mesmo reino, são todos ligados ao Reino Unido. Por definição, uma propriedade perfeita é um modo comum de propriedade de bens imóveis ou terras e todas as estruturas anexadas a tais terras. Ou seja, tudo que pertencia a Valíria era de posse de todas as 40 e tantas famílias de Dragonlords valerianos. Mais uma vez,
o conceito de cultura política e estrutura governamental é completamente diferente daquilo que encontramos em Westeros tantos anos após a perdição. E essa sociedade compartilhada valeriana também nos dá vários indícios de que em sua estrutura de poder não funcionava a hereditariedade. Os valerianos valorizavam acima de qualquer coisa os seus dragões, ao ponto de serem vistos como semideuses. Mulheres valerianas domadoras de dragão em Valíria tinham muito mais direitos do que os homens valerianos comuns. Inclusive, inúmeras são as histórias de mulheres que partiram em viagens através do globo montadas em seus dragões ou lutaram em guerras, algo que no contexto Westerosi é impensável, já que mulheres precisam pedir permissão para qualquer coisa que queiram fazer dentro do contexto da Fé do Sete, onde o pai da família define absolutamente tudo. A própria chegada de Aegon Conquistador é com suas duas irmãs esposas, e em diversos momentos as duas demonstram autonomia de decisão, o que nos sugere que o casamento de Aegon com as duas era um de equalidade e não de superioridade, como por exemplo, podemos ver quando Rhaenys parte para tomar Dorne junto de Meraxes e Visenya vai pro vale com Vhagar. Elas são guerreiras, estrategistas e líderes, e não donzelas costureiras. E a sucessão de Aegon nos dá alguns indícios fortes sobre como funcionava a hereditariedade valeriana. O herdeiro de Aegon é sim seu primogênito, mas isso é questionado por Visenya, que demonstra indignação com a situação, já que não acha Aenys uma boa escolha, sugerindo que havia espaço para discussão. E aqui fica uma curiosidade: Aenys domou seu dragão Quicksilver ainda jovem, enquanto Maegor só domou o seu depois que o pai morreu. No momento da decisão de sucessão, Aegon Conquistador provavelmente já havia se convencido de que Maegor jamais domaria um dragão. A primogenitura para os Targaryen não importa, e sim a capacidade de montar dragões, e isso parece ter sido decisivo na escolha do Conquistador. Afinal de contas, se Aenys era o primogênito, por que é que Visenya estaria tão chateada com o fato de que não foi Maegor o herdeiro? A morte de Aenys acontece logo após a Fé do Sete se rebelar, devido à decisão do rei de casar seus filhos Aegon e Rhaena, perpetuando o casamento incestuoso tradicional da família, mas que fere os alicerces da fé. Quando Aenys morre, Maegor é incitado pela própria mãe, Visenya, a tomar o trono para si, pelo simples motivo de: você monta Balerion, o mais poderoso dragão de todos, e você é o maior guerreiro dos 7 reinos. Sob a instrução de Visenya e com o auxílio de Balerion, Maegor mata o sobrinho Aegon, filho de Aenys, toma para si o trono e se casa 6 vezes, uma delas com a sobrinha Rhaena, enfurecendo a Fé do Sete, onde a monogamia é a regra. A rebelião da fé continua durante todo o reinado de Maegor, e sua resposta violenta é o que lhe concede o apelido de O Cruel. Quando Maegor morre, Jaehaerys assume como rei, e a primeira coisa que faz é conceder perdões e costurar vários acordos com a Fé do Sete, que lhe garantem um início de governo muito mais tranquilo, assim como seu avô havia feito. Aegon Conquistador havia aceitado a Fé do Sete para apaziguar a sua moradia e governança em Westeros, mas os valerianos são conhecidamente ateus, e já na época da Freehold, ou do Império Valeriano, se utilizavam de divindades e cultos religiosos para apaziguar o povo comum e manipular a sociedade. E é assim que começa justamente o reinado de Jaehaerys I, extremamente inteligente politicamente, até mesmo acolhendo guerreiros do exército da fé em sua guarda real, adotando a fé como parte da coroa e prometendo protegê-la de seus inimigos para que ela não precisasse ter um exército próprio e isso não viesse a causar problemas como já havia acontecido durante o reinado de Maegor. A rebelião tem fim aí, com os Targaryen permitindo ao povo Westerosi a crença de que eram devotos à Fé do Sete. Jaehaerys, então, se casa escondido com a sua irmã Alysanne, e quando o reino percebe que os dois formam um casal, ambos já são amados por lords e ladies, e pelo povo, pela fé, e uma nova rebelião não acontece. Perceba que houve uma troca política. A fé aceita o casamento incestuoso dos Targaryen, desde que sejam relações monogâmicas e que sigam a religião. Esse ato recebe um nome pelos próprios historiadores Westerosi, a doutrina da excepcionalidade, onde os Targaryen são considerados pela fé a exceção da regra anti-incesto, uma vez que são os últimos ocidentais que montam dragões e não podem ser considerados uma família qualquer, já que vieram de Valíria e não dos Monte Ândalos. E claro, afinal de contas, são a Casa Real. Durante o decorrer dos anos, o relacionamento do bom rei e da boa rainha nos dão mais indícios da cultura valeriana. Assim como Visenya antes de si, Alysanne fica indignada quando Jaehaerys sugere seu filho homem mais novo, Aemon, como herdeiro, ao invés da filha mais velha, Daenerys. Mais uma vez, caso a cultura valeriana fosse de hereditariedade masculina, não haveria motivo nenhum para Alysanne esperar qualquer coisa que não fosse Aemon como sucessor, mas ela espera que a herdeira seja Daenerys e se revolta quando o marido sugere o contrário. A própria Alysanne
era mais nova que Jaehaerys, mas os dois governavam juntos e em todas as passagens de sua juventude do começo de seu governo, sempre estão um ao lado do outro, consultando um ao outro e tomando decisões como um par. Uma situação muito parecida com a de seus irmãos mais velhos, Aegon e Rhaena, e também do Conquistador e suas esposas e irmãs. A Boa Rainha, inclusive, fazia parte do pequeno conselho, mesmo na presença de seu marido, além de fazer a Corte das Mulheres, onde mulheres do reino inteiro eram ouvidas por ela. É muito claro pelas relações dos primeiros Targaryen e o seu modo de vida que eles não apenas tinham igualdade entre os gêneros, como também não seguiam nenhuma fé a não ser a tradição valeriana de fogo e sangue, o lema da casa, baseado no poder de seus dragões. Após as mortes de Daenerys e Aemon, Jaehaerys nomeia Baelon seu herdeiro e não Rhaenys, filha de seu primeiro herdeiro, levando Alicent à fúria e criando um evento que ficou conhecido na história como o primeiro cisma, quando a rainha se afasta do rei, criando um mal-estar na corte e uma instabilidade política nos Sete Reinos. Esse era o tamanho da influência que Alicent tinha na governância. A divisão dos dois gerou um evento que foi nomeado historicamente e que foi considerado um período atípico no governo de Jaehaerys I. Alicent, assim como vários de seus filhos, morreu antes do marido, falecendo em Cenn depois da conquista. Mas Jaehaerys é conhecido como conciliador não é à toa. O velho rei entendia algo muito importante. Com exceção das Ilhas de Ferro e do Norte, os demais reinos de Westeros eram todos seguidores da fé, e ele próprio já havia enfrentado uma rebelião no passado e sabia que, com a proximidade do fim de seu reinado, era bem provável que outra rebelião surgisse. Assim sendo, Jaehaerys quebra tanto as tradições valerianas quanto as ândalas, a fim de acomodar os dois modos e não gerar uma guerra. Por tradição estabelecida por Aegon I, o rei escolhe seu herdeiro entre seus filhos. Por tradição imposta por Maegor, o herdeiro mais capacitado ou poderoso fica com a coroa. E nesse caso, são inúmeras as passagens dos livros e da série que sugerem que Rhaenys seria uma rainha muito melhor do que Viserys. Mas Jaehaerys está em uma encruzilhada. Caso ele morra, será que os lordes de Westeros aceitariam uma mulher como a nova líder do reino? E outra, depois de ter nomeado tanto Aemon quanto Baelon, quem tem mais direito à sucessão? Rhaenys, Laenor, Viserys ou Daemon? Pela Ordem do Dragão e seguindo as tradições valerianas, Rhaenys e Daemon são os verdadeiros concorrentes, já que Viserys tinha um dragão velho e moribundo, algo considerado mau agouro para os Targaryen e os valerianos em geral. Mas Jaehaerys sabe que escolher Rhaenys pode gerar uma guerra e assim, o grande conselho de 101 é organizado para apaziguar os lordes e ladies dos Sete Reinos. Novamente, o conciliador faz o que sabe fazer de melhor, política. Para minar qualquer chance de guerra, deixa nas mãos dos lordes de Westeros a escolha. O problema, como eu já falei no vídeo dos Hightower e no vídeo que eu fiz sobre a dança, é que a mão do rei é Otto Hightower, membro da família mais intimamente ligada à Fé dos Sete. E é ele que acontece de organizar, presidir e definir o conselho, que é composto por mais de 1000 lordes Westerosi, além da Fé dos Sete e da Ordem dos Mestres. O resultado era óbvio. A decisão seria tomada de acordo com a maioria, e a maioria seguiria a Fé dos Sete e as tradições ândalas, e para a Fé dos Sete, Rhaenys não era uma opção, e portanto, Laenor não seria também. É assim que Viserys I Targaryen é coroado, destruindo a principal tradição de hereditariedade valeriana em favor da tradição patriarcal dos ândalos. A do dragão mais poderoso, mais apto e mais competente já não existe, e sim a do filho mais velho. A escolha de Viserys à frente de Rhaenys e Daemon abre não um, mas 3 precedentes. A de que o rei não escolhe mais o seu herdeiro, a de que as mulheres Targaryen são sujeitas à mesma regra que as demais mulheres do reino, e a de que a coroa deve passar especificamente para o homem mais velho da linhagem, independente se é filho, neto ou sobrinho. E se você ainda não está convencido a respeito da tradição valeriana, basta analisar os eventos que acontecem anos e anos mais tarde durante a Guerra dos Cinco Reis, entre Daenerys Targaryen e seu irmão, que curiosamente se chama Viserys. Enquanto Dany cresce para dominar dragões e liderar, Viserys morre antes de sequer ter a chance de tentar dominar um. E cá entre nós, o fato de não ser imune ao fogo na série nos indica que talvez ele nem sequer conseguisse. Todo o arco de desenvolvimento de Dany é a respeito do fato de que os Targaryen não eram reis e rainhas por terem direito, mas sim porque tinham dragões e dominaram com fogo e sangue. E isso é dito a ela, inclusive, inúmeras vezes. The Lords of Westeros are sheep. Are you a sheep? No. You're a dragon. Be a dragon.
Em resumo, a escolha de Viserys como rei parte de um princípio de apaziguamento entre a coroa e a fé do Sete, mas tem como seu custo a cultura valeriana. Mulheres valerianas como Daenerys, Rhaenys e Rhaenyra montam dragões e quando seus direitos não são respeitados, elas os reivindicam com fogo e sangue. Rhaenys é chamada de rainha que nunca foi porque ela tinha sim um caso muito forte na lógica valeriana. Ela era a principal candidata, uma vez que Meleys, a Rainha Vermelha, nesse ponto, era um dragão muito mais formidável que Caraxes e Balerion. A semente para a Guerra Civil conhecida como a Dança dos Dragões, anos mais tarde, é plantada justamente no Conselho de 101. Das 4 escolhas possíveis, Viserys era a mais frágil internamente para os Targaryen e a melhor para os seus adversários externos. E é justamente sobre o Viserys que eu vou falar no próximo vídeo do FDTV. Eu quero explicar um pouquinho da vida do Viserys e como ele se tornou um dos principais responsáveis pela Guerra Civil que acabou culminando na Dança dos Dragões e na derrocada de poder da Casa Targaryen. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, comenta aí o que você acha, manda aí qualquer sugestão ou uma crítica e até o próximo vídeo.